mais um bloco do G1G, gestão de EPROCs no 1G, no primeiro grau. Vamos prosseguir com a análise do fluxo processual no sistema que permite a geração de estrutura de localizadores. Volto para o quadrinho. Gestão de EPROC em unidades 1G, aqui na Escola EPROQuenta de EPROC. Então, prosseguindo de onde nós paramos no último bloco, nós fizemos um processo chegar até o localizador para assinar. Aí agora, vamos prosseguir. O localizador estava aqui o processo estava no localizador para assinar. E aí, houve a assinatura da minuta com agendamento. Houve a assinatura da minuta com agendamento para que as tarefas fossem realizadas pelo EPROC. Aí está aqui a assinatura da minuta com agendamento. E aí, uma vez que ela é assinada, existem duas possibilidades de caminho. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade, eu vou adotar uma cor. Eu disse ela mais cedo, mas não custa repetir. Esse caminho aqui, de verde, é o caminho com advogado. Com advogado. Com procurador constituído nos autos e cadastrado no EPROC. Aí, a intimação ela é feita pelo sistema. A intimação é feita pelo sistema. A intimação pelo sistema chega lá no perfil do advogado que eu falo também a respeito aqui no canal, na playlist do advogado procurador. Então, esse caminho verde é o caminho do processo com advogado. E o outro caminho de outra cor, esse caminho aqui, é o caminho sem advogado. É o caminho sem advogado. Porque no caminho sem advogado é necessária a produção, existe a figura do expediente. Então, nós temos a figura do expediente. E aí segue o caminho do localizador, do conjunto de localizadores para mandados, cartas e mandado carta precatória. Depois ele vem para o localizador de aguarda assinatura de expediente. E uma vez que o expediente também é assinado e também ocorre o agendamento aqui, também tem agendamento de expediente, ele vem para o aguarda devolução de expediente. Daí, as duas possibilidades que eu expliquei, de diligência positiva e diligência negativa. No caso da diligência positiva, ela leva, no caso dela aqui, ela leva para o aguardando prazo. A negativa, eu não coloquei aqui. Eu deveria ter arrancado esse pedacinho dessa seta, mas já que ele ficou aqui, eu vou fazer esse caminho aqui em vermelho.
Esse caminho em vermelho, ele leva para situações quando a diligência é negativa, na realidade dos estaduais, pode levar aí para uma conclusão, pode levar aí para uma conclusão para a parte contrária se manifestar. Então, considerando o cenário positivo da diligência e a realização da intimação, seja por um caminho, seja pelo outro, o processo vem para o localizador aguardando o prazo. Aí os processos ficam no localizador aguardando o prazo. Quando é um prazo para pagamento, manifestação, contestação, citação, impugnação, seja o que for, o tipo de finalidade do ato que esteja aguardando um prazo, ele vem para o localizador aguardando o prazo, e daqui ele indo aguardando o prazo, ele tem duas hipóteses. De um prazo pode ter manifestação, quanto pode não ter. É muito comum uma situação ou outra. Então, daqui, do aguardando o prazo, tanto pode ter um decurso de prazo sem manifestação, e aí existe a figura de um localizador de prosseguimento cairia bem, e se houver manifestação, a criação de um localizador de petição intercorrente. Lembrando que no EPROC, o localizador de fábrica que armazena todas as petições é o localizador petição. O usuário faria uma automação para que ele não venha para o petição, mas ele venha para o petição intercorrente separando por classe. É possível fazer isso. Eu já expliquei, eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse comentário ao final. Eu vou complementar aqui a análise desse quadrante. E aí, lá no fluxograma geral, eu disse que tanto os processos que têm o decurso de prazo, quanto os processos que têm uma petição, tanto uma situação quanto outra, pode levar lá para a conclusão que foi aquele quadrante. Lá do que eu falei da petição inicial, vai se repetir aquela estrutura. Vai repetir aquela estrutura que eu falei lá do quadrante dos localizadores da petição inicial. Aí, repete aquele que eu falei no anterior. Então, essa aqui é uma estrutura de localizadores, o do para assinar, uma sugestão de estrutura de localizadores de expedientes, tanto de expedientes, tanto note que aqui é uma estrutura, note que aqui é uma estrutura, aqui é uma estrutura de saída, né? Porque para fazer o mandado, a carta ou a precatória, aqui eu costumo dizer que é de saída, e aqui é de entrada. Eu não coloquei aqui no fluxograma para não ficar muito extenso, mas eu não coloquei aqui, mas no lugar, eu fiz esse diligência negativa e diligência positiva, é porque no passado, eu já utilizei essa fórmula aqui, diligência negativa e diligência positiva. Depois eu suprimi, porque por tramitação ágil eu já cortava essa fase, por tramitação ágil eu cortava esses aqui
e já levava direto para cá ou para a situação da conclusão. À medida que você vai evoluindo, você corta localizadores, você atalha caminhos e cria outros caminhos. E junto do aguarda da evolução de expediente, junto do aguarda da evolução de expediente, junto do aguarda da evolução de expediente, eu tenho uma subestrutura, um subconjunto. Junto do aguarda da evolução de expediente, eu também coloco, é, eu também coloco junto do aguarda de evolução de expediente, eu coloco também o seguinte, ele fica no localizador, aguarda a devolução de expediente, ele fica na guarda de evolução de expediente, mas o seguinte, quem participa dos grupos de WhatsApp do EPROC, que reúne colegas, eu disponibilizei uma lista de localizadores aqui da unidade. Nessa lista, eu mostro que existe uma série de localizadores que eu chamo da família M ponto. Eu separo os processos de acordo com o que eles estão esperando. Ele está aguardando uma devolução de expediente de mandado de citação. Isso aqui é um localizador. Ele está aguardando a devolução de um expediente de mandado de intimação. Ele está aguardando um expediente de mandado de penhora. E os que ocorrem em menor frequência, eu coloco M diversos. Então, cada um desses aqui é um localizador separado. Atualmente, a minha estrutura de localizador, no local aqui, aliás, no aguarda de evolução de expediente, nesse aqui, é o aguarda de evolução de expediente mais esses aqui, ó. E o diligência negativa e o diligência positiva, atualmente, esses aqui do passado, que eu tinha diligência negativa e diligência positiva, isso aqui eu fiz mais para explicar um cenário e outro. Os localizadores com esse nome foi extinto, eles foram extintos e com esses nomes, eles foram extintos e se a diligência é negativa, ele não passa mais para um localizador de diligência negativa, ele vai para um outro para fazer, ele já vai direto para o pesquisa de endereço. Então, atualmente, a minha estrutura de localizadores está assim. Eu aguardo a devolução de expediente, mais os M ponto, e atualmente, dois, atualmente, quando a diligência é negativa, ele já vai para o localizador pesquisa de endereço. De pesquisa de endereço. Ele vai para o pesquisa de endereço no caso de mandados de citação e intimação. No caso, ele vai para pesquisa de endereço. Quando é mandado de citação e quando é mandado de intimação, ele já vai para pesquisa de endereço, para tentar achar a pessoa. Quando a diligência é positiva, quando a diligência é positiva, ele já vai para o aguardando prazo pagamento.
Essa é a minha estrutura atual aqui. Então, essas são as observações aí relativas a essa parte do fluxo, quando o processo, a minuta é assinada, e nós temos aqui do o lado sem advogado e o lado com advogado, quando tem a produção de expediente, a devolução do expediente, e quando tem a intimação dentro do sistema, com decurso de prazo sem manifestação ou com petição, aí vai para a conclusão. Então aqui eu terminei mais uma parte do fluxo. Os quadradinhos azuis são sugestões de localizadores. E aqui eu expliquei como está o meu fluxo e os respectivos localizadores atualmente. Até o próximo.